Abra sua Bíblia na carta que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 8, versículo de número 28 a 30. Sentados mesmo, quem está fora do santuário, por favor, se entre, se assente. Chegamos agora ao momento de nós ouvirmos a palavra do Senhor. Romanos, capítulo 8, versículo 28 ao versículo de número 30. Quem não trouxe a sua Bíblia pode acompanhar aqui no televisor, né? Disse Paulo escrevendo à igreja de Roma da época: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Sirva-se Deus nesta noite de abençoar a sua palavra que foi lida e nos abençoar. Todos nós estamos aqui na casa do Senhor nesta noite. Feche os seus olhos, faça uma oração, peça para Deus falar o seu coração, porque eu confesso que não tem essa capacidade, nem nenhum pregador tem. Nós falamos aos seus ouvidos, daí para diante é uma obra exclusiva da graça de Deus. Pai, nós queremos te bendizer nesta noite, queremos te agradecer pelo privilégio, ó Deus, que estamos tendo de oferecer este culto ao Senhor nosso Deus. Pedimos que o Senhor seja misericordioso para conosco, continue sendo, abrindo os nossos olhos espirituais para nós percebermos a grandeza da vida que é em Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador. Abençoe todos quando se encontram aqui na tua casa, nesta reunião. Fale a nossas almas que tanto carecem de ti. Tenha piedade de nós, nos ajude. Abençoe cada vida, cada coração, cada pessoa, cada família aqui representada. Tudo o teu nome seja glorificado. Nós oramos, suplicamos com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu já disse à igreja que Paulo escreveu 13 epístolas, dentre elas 9 a igrejas locais e 4 a obreiros, companheiros seus de ministério. Dentre as cartas que Paulo escreveu às igrejas, encontramos logo a carta aos Romanos, a igreja de Roma na época. E esta carta, Lutero disse que era a catedral da fé cristã, dada a sua importância teológica para a vida da igreja. E sempre nas cartas que Paulo escreveu às igrejas, você vai encontrar duas áreas bem distintas, uma parte teológica, doutrinária, e outra parte prática. No caso da carta aos Romanos, a parte teológica vai até o capítulo 11, e de 12 a 16, a parte prática, a vivência da igreja. Eu queria, nesta noite, falar sobre o programa Redentor. O que existe mais importante na história da humanidade é aquilo que foi revelado pelo Espírito a Paulo, e Paulo escreveu para o conhecimento da igreja da época e a igreja espalhada em toda a face da terra, em todas as épocas. Eu queria hoje, irmãos, falar sobre este encadeamento da salvação, das fases, dos elos. Alguém já disse que esse é os elos de ouro desta corrente. Eu queria falar aquilo que Paulo escreveu de uma maneira bem assim sequencial, primeiro um assunto, depois outro, até chegar ao momento, né, tão precioso na igreja, que é a sua glorificação, que ocorrerá quando Jesus Cristo descer dos céus. E é bom que nós ponhamos o coração na palavra do Senhor. Deus é soberano, Ele é o Senhor do universo, o Senhor da igreja, e nós apenas temos que calar e adorar. Ele tem um programa, este programa está se desenrolando,
as etapas até chegar à sua consumação. Primeiro Paulo, no capítulo 8, é um capítulo que fala sobre a vida no espírito do cristão, quer dizer, a vida de natureza espiritual que está sendo revelada nessa escritura, no capítulo 8, que é longo em relação aos outros capítulos, né, dessa escritura. E Paulo chega a dizer no versículo 28, que nós vimos aqui, é que ele tinha ciência, tinha consciência de que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados por seu decreto. Amém? Então já deu tudo certo. Vai dar tudo certo. Porque Deus está escrevendo a história da sua vida, a história da igreja. Eu sei que às vezes nós encontramos muita luta, muita dificuldade, a gente fica apreensivo, e aí o que vai acontecer? Mas saibamos nós nesta noite que Deus ainda é e sempre será Senhor da igreja e do universo. Tudo está sob o seu controle. Nada acontece na vida da igreja de um cristão, a não ser que Deus ordene ou permita. Então, diante disso, cale-se e adore. Amém? Cale-se e adore. Porque Deus é soberano, tudo está acontecendo de acordo com a sua soberana vontade. No que se refere à salvação do crente, do cristão genuíno, nós começamos a observar que ela transcende a história conhecida. Porque o texto sagrado diz, irmãos, aqui de uma maneira bem incisiva, né? Porque os que dantes conheceu, queria dar uma paradinha aí, porque é um assunto que é controvertido no meio teológico, porque uns acham que este conhecimento seria um conhecimento prévio, ou seja, Deus sabia que você, algum dia na sua história, você iria acreditar na mensagem do Evangelho. Só, irmãos, que o texto sagrado, ele é de uma maior profundidade. Por exemplo, quando se diz, permita a expressão que é bíblica, não estou aqui dizendo nada assim diferente do que a palavra de Deus nos revela, diz que Adão conheceu a Eva. Então a gente sabe que é um relacionamento íntimo. Então a ideia, irmãos, desse texto na língua original, é que ela permite que se interprete assim, se refere a um relacionamento de amor que Deus graciosamente resolveu direcionar para você que está aqui nesta noite. Louvado seja Deus por isso. De uma maneira misteriosa que nós não podemos compreender, Deus resolveu, segundo a sua graça e bondade, misericórdia e soberania, olhar para você antes de você existisse no tempo, na história, olhar com um sentimento amoroso. É isso que quer dizer. Por isso que eu coloquei essa frase, que eu tirei de um dicionário teológico. Para alguns teólogos, refere-se à escolha seletiva que Deus faz de indivíduos ou grupo de pessoas com os quais travará um relacionamento de amor. Nesse sentido, a presciência, ou seja, saber antecipadamente, é mais do que um simples conhecimento dos fatos antes ocorridos, embora essa ideia esteja incluída, uma vez que as Escrituras parecem usar o termo em sentido mais relacional do que cronológico. Assim, a presciência de Deus compreende sua disposição favorável para com certas pessoas, mesmo antes de elas existirem. Quer dizer, de uma maneira misteriosa, soberana, absoluta, Deus resolveu amar você e eleger você para a salvação. E não foi à toa, não foi uma coincidência, não foi assim o acaso que levou você a entrar em contato com a mensagem do Evangelho. Você hoje está aqui, confessa ou professa a fé em Cristo, acha-se salvo e deve ter esse sentido, esse sentimento, porque a palavra de Deus assim nos revela.
Mas saiba que antes de você optar por Cristo, Ele optou por você, e louvado seja Deus por isso. Isso, irmão, deixa a gente assim extasiado diante dessa soberania de Deus. Deus resolveu escolher vasos para misericórdias, para demonstrar nele o seu amor, a sua graça redentiva através de Jesus Cristo. Você não foi crente porque você quis ser. Você foi crente porque Deus resolveu que você seria crente. E começou com este amor que Ele dispensou para você muito, milhões, não sei, a história não pode nem precisar. Ele resolveu escolher você para lhe contemplar com a bênção da redenção. Deixa eu ler alguns textos. Existe lá um texto em Deuteronômio em relação à história de Israel, Deus falando para Israel, dizendo o seguinte: porque povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que ele fosses o seu povo, para que fosses o seu povo próprio, de todos os povos que sobre a terra há. O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão de pessoas, evidentemente, era mais do que todos os outros povos, pois eres menos em número do que todos os outros povos, mas porque o Senhor vos amava. Quer dizer, a escolha de Israel foi uma escolha soberana da parte de Deus. Deus amou aquele povo e separou, escolheu para ser o seu povo aqui com um projeto dele de revelacional, ou seja, de trazer a revelação da palavra do Senhor e também até o Messias, no seu devido tempo. Olha a experiência do profeta Isaías. Há muito tempo que o Senhor me apareceu dizendo: com amor eterno te amei, com amor eterno te amei, também com amorável benignidade te atraí. Essa atração da pessoa pelo Espírito a Cristo é uma evidência do que aconteceu na eternidade, no programa divino, quando Deus resolveu amar você e eleger você para a redenção eterna. Veja o que Paulo diz escrevendo aos Efésios, capítulo 1, versículo 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Paulo escreve a Tito dizendo o seguinte: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade que é segundo a piedade. Então Deus resolveu, de uma maneira misteriosa, dispensar a você, antes de você existir, o seu amor e lhe eleger. O que é uma eleição? É uma escolha soberana da parte de Deus, que você viesse a Jesus Cristo, cresce nele e fosse salvo e redimido pelo sangue do Cordeiro. O segundo L, irmão, desta cadeia gloriosa é justamente a questão da predestinação. É o que ele diz lá no texto que eu li. Ele vai falando, vai mostrando, e ele chega a dizer que nós fomos predestinados para sermos conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Eu sei que essa doutrina da predestinação é uma doutrina difícil de entender, mas o que a palavra de Deus nos revela: Deus, ele ama, ele elege. Então o passo seguinte é agora predeterminar que o que ele fez, que foi a eleição, acontecesse na história. Aí chegou um dia que você foi chamado, que eu vou falar daqui a pouco, para o Evangelho de Jesus Cristo. Veja o que a palavra de Deus diz. O que é predestinar? Predestinar significa destinar previamente para um determinado fim. Na teologia calvinista, mais especificamente a doutrina da predestinação, afirma que desde a eternidade Deus escolheu certas pessoas para trazê-las à comunhão eterna consigo, independente de quaisquer atos futuros que viessem a praticar e que agradassem a Ele. Quer dizer, de uma maneira misteriosa, Ele elege, Ele escolhe e predestina para que aconteça aquilo para que Ele predestinou, que no caso é receber a redenção eterna. Deixa eu ler alguns textos para os irmãos entenderem melhor. Efésios capítulo 1, versículo 5. E nos predestinou, disse Paulo, para filho de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo
o beneplácito de sua vontade. Efésios capítulo 1, verso 11, disse Paulo, versículo 11: nele digo, em quem também fomos feita herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Lá no capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, fala aqui do ministério de Paulo, pregando a palavra do Senhor, e diz a Bíblia que os gentios, Lucas relata, ele diz o seguinte, estou lendo o capítulo 13 de Atos, versículo 48, e os gentios ouvindo isto, alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor, e creram todos quantos foram ordenados para a vida eterna. Quando Paulo argumenta com os judeus lá de Roma, da cidade de Roma, na época, falando sobre o seu programa, a questão da judaica é tratada por Paulo nos capítulos 9, 10 e 11 de Romanos. Ele diz o seguinte lá na sua escrita, estou lendo o capítulo 9, versículo 20 a 24. Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá o que o formou, por que me fizestes assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? E que direis se Deus, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou, os quais somos nós, ou a igreja, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Aí estão diante dos irmãos duas informações, sobre este programa, que já aconteceu na eternidade. Agora vamos para a história do tempo, vamos para a história nossa, a história do homem aqui na face da terra. É justamente, irmãos, o que a palavra de Deus diz, aos que predestinou, a esses também chamou. Amém? A chamada para ser de Jesus Cristo. Eu fico, irmãos, assim, admirado com a maneira que Deus trabalha. Eu já disse e torno a dizer que nenhum pregador tem a capacidade de converter ninguém. Nós somos tendenciosos a elogiar fulano de tal, é uma benção, porque ele prega e muita gente se converte. Fulano de tal é uma maravilha, porque quando lança a rede, muitas almas são fisgadas, são pegadas, são apanhadas. Irmãos, olha, o pregador só tem o poder de falar aos seus ouvidos. Hoje eu estou usando aqui um instrumento que amplifica a minha voz, e os senhores e as senhoras estão nos ouvindo nesta noite, mas lá para o seu coração é uma obra exclusiva da graça de Deus. E Deus está fazendo a sua obra no meio da humanidade, chamando as suas ovelhas para fazer parte do seu redil, o seu rebanho. Eu sei que o evangelicalismo no Brasil está muito complicado, por causa da teologia da prosperidade, do neopentecostalismo, onde as pessoas são chamadas para vir a Jesus para serem abençoadas com bens materiais, uma casa, um automóvel, um apartamento, um emprego, uma cura e assim por diante. Ninguém descarta que Deus é uma fonte de poder. Está dizendo na minha classe de homens hoje que a gente tem que entender que o nosso Deus é um ser pessoal. A nossa relação é uma relação com uma pessoa, não é com a força, como essa energia, essa tomada, que eu coloco um garfo do equipamento e aciono a chave, ele funciona. Deus tem inteligência, vontade e emoções. Deus está vivo e opera neste universo e no meio da igreja, louvado seja o nome do Senhor. Agora chegou o grande dia que Paulo disse, foram chamados. Olhe bem, aos que de antemão conheceu, ou seja, amou e elegeu, predestinou, agora chegou o dia da chamada. Não sei qual foi o dia
que você ouviu na alma a voz do Espírito de Deus. Deve ter sido algum dia que Deus sussurrou a sua alma e atraiu você a Jesus Cristo através da pregação do Evangelho. Eu, particularmente, estou muito entusiasmado com esta época em que eu estou vivendo. É um mundo fascinante, perigoso, por outro lado, muito extraordinário, graças aos meios de comunicação de massas. E às vezes eu vou ali no shopping, que meu negócio é muito aqui no centro da cidade, lá para outra área ali, raramente apareço lá em Manaíra, aquele negócio. Meu negócio é mais ali no Tambiá, é daqui do Gás, no Cristo para Tambiá. Eu fico maravilhado, porque eu entro naquelas lojas comerciais e eu ouço uma música evangélica, ouço algum cantor cantando através do sistema de som daquelas empresas. Eu digo, meu Deus, que coisa linda! Por quê? Porque eu sei que através daquelas músicas o Espírito de Deus está chamando os predestinados para se encontrarem com Jesus Cristo através do Evangelho. Coisa linda, irmãos, saber que Deus está chamando. Jesus disse em certa ocasião, as minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Quem é ovelha de Jesus ouve a voz do seu pastor. Se você está sentindo desejo de ser crente, venha, porque é o Senhor te chamando. É Ele que atrai a nossa alma a Cristo. Essa chamada poderosa do Espírito de Deus na sua alma, que lhe convence da verdade de Deus através do Evangelho. Olha, irmãos, a minha vida, permita bem rapidinho uma digressão. Eu nasci numa usina, no interior do Rio Grande do Norte, usina açucareira. Não tinha um crente naquela cidade. Aliás, tinha uma mãe. A mãe casou com 15 anos de idade. Teve 15 filhos e casou com um homem que não era crente. Imagina os irmãos, uma jovem, sair do convívio aqui da Paraíba para o Rio Grande do Norte com um homem que não era evangélico, para ali criar uma prole de 15. Morreram 3, escaparam. Aliás, morreram 2, morreu recentemente, né, em relação aos outros, né? Mas mamãe, quando nós estávamos em casa, a mensagem do Evangelho está nas entranhas, nas suas entranhas, na sua alma. Eu me lembro que a gente estava na rede, ele balançando, ele, ó, cego, andei, perdido, vaguei, longe, longe do meu Salvador. E aquela mensagem foi enchendo o meu coração. Trabalhei num bar, irmãos. Que futuro! Na usina, para ser homem, ser macho, tem que beber, fumar, e a outra palavra não posso dizer aqui para o auditório. E Deus me preservou, irmãos. Aquela poderosa mensagem através daqueles cantos que eu consigo, andei perdido, vaguei longe, longe do meu Salvador. E aquilo ali foi enchendo a minha alma e eu comecei a ser despertado para buscar a Cristo. Deus me traz para João Pessoa, para trabalhar, estudar. E pela graça de Deus sou o que sou hoje. Você tem uma história também. Você tem uma história. Da maneira como Deus lhe chamou para você ser de Jesus Cristo. Porque o texto está lá, irmãos. É aqueles que Deus predestinou, Ele chamou. Observe que o tempo está no passado do verbo. Quer dizer, Ele chamou, Ele está chamando, Ele vai chamar até a consumação. E você se alegra nessa noite por ter sido chamado por Deus, de ter ouvido a voz de Jesus. E você professa a fé em Jesus Cristo. A chamada é o ato pelo qual Deus estende ao ser humano seu convite para assumir um relacionamento salvífico. Vinde a mim, disse Ele, todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Isso é um convite que Ele chama a si, as pessoas. Há uma chamada geral, há uma chamada especial e uma chamada eficaz.
Essa eficaz, irmãos, é justamente aquilo que fez você ser convertido. Porque diz assim, a chamada eficaz refere-se à aplicação da graça operada pelo Espírito, de maneira que o indivíduo receba o perdão dos seus pecados e a vida eterna. Você deve ter sentido esta chamada. Você não está aqui por acaso. Você podia estar na praia, numa roda de chope, né? Poderia estar no embalo. De sábado à noite, tem até um filme antigo aí de João Travolta, né? Pois é, né? Você está aqui na igreja, louvando a Deus, fazendo as suas preces, adorando ao Senhor na beleza de sua santidade. Irmãos, é para quem ouviu a chamada de Deus. A chamada foi tão poderosa que você não conseguiu resistir à graça de Deus. E você se rende às evidências do Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Vamos adiante. Se eu ler os textos, né? Olha, veja o que Paulo diz. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Deus decretou a sua chamada, ordenou que ela acontecesse em algum tempo na história da sua vida. Continua Paulo dizendo, escrevendo à igreja de Colossos: e a paz de Deus, para o qual também fostes chamados em um corpo, domine os vossos corações e sede agradecidos. Disse Paulo escrevendo à igreja de Corinto: assim cada um ande como Deus lhe repartiu, cada um como o Senhor o chamou. É o que eu ordeno, disse Paulo, em todas as igrejas. E alguém chamado, estando circuncidado, que estava tratando agora de judeu e gentil, fique circuncidado. É alguém chamado, estando circuncidado, não se circuncide. Esta era a palavra de Deus. Aí Paulo escrevendo a Timóteo: milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamados, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. E aquele texto que eu gosto muito dele: as minhas ovelhas, disse Jesus, ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Veja que coisa linda. Jesus disse ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco, também me convém agregar a estas, e elas ouvirão a minha voz, amém? E haverá um rebanho e um pastor. Deixa eu falar sobre a experiência de Lídia, uma mulher comerciante muito habilidosa, né, famosa, na cidade naquela cidade de Tiatira. Aquela mulher, ela acompanhou as outras mulheres para ouvir Paulo pregando lá na beira de um rio, na época. E diz a Bíblia que Deus abriu o coração daquela mulher para ela ouvir, entender e se entregar a Cristo. Olha que coisa linda. Se Deus não tivesse aberto aquele coração, ela não tinha tido condições de crer. Então veja, irmãos, como esses elos vão, né, sendo colocados numa cadeia, num conjunto que completa esse programa redentor. Deus graciosamente chama as suas ovelhas para pertencer ao seu rebanho. E quem sabe se nesta noite não há alguém aqui que ainda não professou a fé em Cristo, mas sente atraído pelo Evangelho de Jesus Cristo. É o chamado de Deus, meu querido irmão. É Deus lhe chamando para você aproximar-se de Jesus Cristo e acreditar nele, ser salvo e ter a vida eterna. Amém? Dantes conheceu, predestinou, chamou. Agora nós vamos para outra fase, que a esses também justificou. Justificação, passa aí adiante,
é um termo forense, de tribunal. E a justificação refere-se ao ato divino em que Deus, santo e justo, torna os homens, que são pecadores e por isso merecedores da condenação, aceitáveis diante dele, quando eles creem e aceitam a Cristo como Salvador e Senhor. Os pecadores são absolvidos da punição e da condenação imposta pelo pecado e levados ao relacionamento com Deus exclusivamente pela fé na graça divina. Amém? Paulo disse: justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus através de Jesus Cristo. Você miserável pecador, eu miserável pecador, nós miseráveis pecadores, nós somos um dia justificados pelos méritos de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Paulo diz: Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. A obra redentora já foi realizada por Cristo na cruz do Calvário. O preço dos nossos pecados já foi pago. E quando nós agora cremos em Jesus Cristo, nós somos justificados, perdoados, declarados justos aos olhos de Deus. Quando Deus olha para você, Ele lhe vê através de Jesus Cristo, santo, separado por Deus. É por isso que Paulo, aos santos que se encontram na igreja de Éfeso, aos santificados em Cristo Jesus, ele vai falando, irmão, desta graça que alcançou aquela pessoa que foi predestinada por Deus, ouviu a chamada e foi justificada agora e declarada justa diante de Deus. Louvado seja Deus por isso. Você sabia que todos os seus pecados, os passados, os presentes, os futuros já foram pagos por Jesus Cristo na cruz do Calvário? Amém? Amém, né? Pois é. Isso não lhe isenta da responsabilidade de viver uma vida de santidade para a glória de Deus. Paulo faz uma declaração extraordinária: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém? Foram justificados quando creram em Cristo. Diz a palavra de Deus, estou lendo Efésios, Atos capítulo 13, verso 39. E de tudo que pela lei de Moisés não pudesse ser justificados, por ele, por Jesus Cristo, é justificado todo aquele que crê. Disse Paulo escrevendo aos Romanos: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, e para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele, Jesus, seja justo e justificador, ou melhor, ele, o pecador, seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Continua Paulo: logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Sendo, pois, justificados pela fé, disse Paulo, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Aí continua Paulo escrevendo às igrejas da Galácia: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Tendo também crido em Jesus Cristo para serem justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei, porque pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Olha, se você acredita no Jesus histórico, se você tem consciência de que Jesus é o Filho de Deus, que Ele encarnou, que Ele assumiu a natureza humana, que Ele veio este mundo, que Ele foi levado à cruz, que Ele morreu pelos nossos pecados, você acreditar nessa história, meu querido, de coração, e acreditar que Ele ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Louvado seja Deus por isso. Porque a palavra de Deus diz que ela fala sobre essa bênção que Deus dá
o coração do homem quando ele acredita na mensagem do Evangelho. Amém? Pois é, com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Amém? Pois é, deixa eu terminar. A outra etapa, meu querido, é a última, é a glorificação. Observe que Paulo usa o termo no passado, já glorificou. O que é glorificação? É o ato de Deus em que Ele concede graciosamente ao crente em Cristo, por ocasião da sua segunda vinda, um corpo glorificado, semelhante ao corpo ressurreto de Cristo. Esta é a bênção da igreja. Amém? A glorificação assegura que o crente nunca mais experimentará a decadência física, a morte ou as enfermidades que atingem o corpo mortal e nunca mais terão de lutar contra o pecado, porque ele já foi vencido pelo sangue do Cordeiro. Amém? Veja, Dantes conheceu, ou seja, devotou um amor especial, elegeu, predestinou. O que fez mais? Chamou, justificou e já deu como certa a glorificação sua, nossa, da igreja. Bendito seja Deus por isso. Olha o que Paulo diz, irmãos, você vê no assunto. Mas a nossa cidade está nos céus. Deixa eu dar uma paradinha aqui para falar algumas coisas sobre isso. Querido, tira os olhos deste mundo, pelo amor de Deus. Tem muita gente que professa a fé em Cristo, passou por essas etapas todinhas, já é crente em Cristo, tem consciência da sua fé, mas ainda vive emaranhado, entranhado com as coisas deste mundo, irmãos. Olha, Tiago disse uma palavra pesadíssima, ele disse: adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Qualquer que se constitui amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. E como é que você está tão envolvido, entranhado com as coisas deste mundo? Abandona o mundo, irmão. No sentido, não é que você vai sair daqui e ficar alienado, não. É o seu coração nas coisas de Deus. Amém? No céu. É por isso que a nossa cidade está no céu, donde também esperamos o Senhor, o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Aí Paulo diz que isso é um mistério, não abrir e fechar de olhos, ao tocar da última trombeta, os mortos restarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Isso que é mortal se revestirá de imortalidade. E nós seremos levados para sempre, ou melhor, para viver com o Senhor para sempre. Essa é a esperança da igreja. Você sabe como é que os irmãos se saudavam na antiguidade? Não era com a paz do Senhor, não, sabia? Maranata. O Senhor vem, ora vem, Senhor Jesus. Essa é a esperança da igreja, irmãos, é a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E cuidado para você não ser pego de surpresa, viu? Porque o texto manda a gente vigiar e orar para que não caiamos em tentação. Tem muitos crentes que não estão vigiando, estão preocupados só com as coisas deste mundo. Cuidado, porque os céus se abrirão em breve e nós iremos se encontrar com o Senhor nos ares. Vivam a vida de santidade para a glória de Deus. Amém? Deixa eu colocar aqueles, com muito respeito, se você não frequenta a igreja, não vá me entender mal. Mas olha, o programa de Deus, o projeto de Deus, o propósito de Deus para a sua vida é que você creia em Cristo e se agregue a uma comunidade evangélica para servir ao Senhor. Amém? É a igreja de Cristo aqui na face da terra. Temos a igreja invisível, que é o conjunto de todos os salvos em todas as épocas, está espalhado por esse mundo, e inclusive aqueles que já foram para o céu, aqueles que ainda vão se converter a Cristo. Mas tem a igreja visível e local, que Jesus mandou que nós nos agregássemos para ali servirmos a Deus de todo o nosso coração.
Procure uma igreja evangélica, genuína, que prega a palavra. E se filie. Engaje-se. Participe. Não seja um mero assistente. E tem crente assistente, só vai assistir. Não. O propósito desse é que você se engaje, você se entranhe com a obra que é de Deus, louvado seja Deus por isso. Amém? Que é a coisa mais linda deste mundo, é a gente viver para a glória de Deus. Aliás, esse é o propósito, sua existência aqui neste mundo, é viver para a glória de Deus. Terminando. Deixa eu só ler outro texto aqui. Olha o que Paulo diz. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para os que o amam, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Amém? O Espírito de Deus habita no coração do crente genuíno e habita também no meio da sua igreja, quando ela se reúne para a celebração. Louvado seja Deus por isso. Deus te abençoe. Diga amém. E dê graça. Em nome de Jesus. Coloca a conclusão, por favor. Esses são, amados, estáis o elo da grande cadeia de acontecimentos redentores, segundo o programa divino, no que se refere à salvação do homem. Essas verdades devem levar o crente em Cristo a um profundo sentimento de gratidão a Deus. Por quê? Porque tudo é graça e misericórdia. E a uma consagração mais intensa a Cristo e a sua obra. Deve também levar o crente a fazer cada dia mais firme a sua vocação. Deus seja misericordioso para conosco e nos abençoe em nome de Jesus.